Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do De Frente com o Cabral, mais um produto da Cabral Academy. Tá voando, né? Parece que foi ontem que a gente começou, já estamos no terceiro episódio. E, obviamente, mais uma convidada de peso, as mulheres dominando esse começo aqui do podcast. E não é à toa, são mulheres muito competentes, acima da média, e a de hoje não é diferente. A advogada há 17 anos, veio do interior, ela vai falar a cidade que ela veio. Enquanto isso, chutem aqui de onde vocês acham que ela é. Vou dar um spoiler, hein? Formada em Taubaté. Especialista em direito da saúde, conduz essa área como ninguém. Uma das pessoas mais queridas que nós temos no grupo é ela, nossa querida Débora. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Cabral. É um prazer ter você aqui conosco. E para quem está te conhecendo agora, que não teve o prazer ainda de conhecer, conte para eles quem é Débora. A Débora é uma menina do interior de São Paulo, da cidade de São José dos Campos, que desde pequena sempre sonhou em ser advogada. Eu não sei se isso veio da barriga da minha mãe, que também sonhava em ser advogada e por circunstâncias da vida não conseguiu. Eu sei que eu lembro, desde criança, que eu sempre quis, eu me via nos filmes, assistia os filmes, me via num tribunal. E então, para mim, é muito natural, é a profissão que eu escolhi e eu não me vejo fazendo outra coisa. Isso é uma coisa muito bacana. A gente já começa, então, de pé na porta. Você não se vê fazendo outra coisa, mas a gente sabe que a sua rotina é muito pesada. Sim. Empresária, advogada, tem um escritório próprio para cuidar, estuda pra caramba. Não me cancela não, YouTube, porque eu falei um pra caramba aqui, hein? Estuda bastante, a gente sabe disso. Casada com o incrível Carlos. Como que você consegue arrumar tempo para tudo isso? Qual que é o segredo? O segredo é se organizar. Então, todos os dias eu tento organizar minha agenda da melhor forma possível para dar tempo de fazer isso. E a mentoria tem me ajudado isso. Tem ingressado na sua mentoria maravilhosa, tem me ajudado a dar importância para aquilo que realmente tem importância. E delegar. Delegar o que eu não posso fazer, o que eu não preciso fazer. Estou cercada, graças a Deus, de profissionais maravilhosos que trabalham comigo e também no nosso grupo tem profissionais maravilhosos que podem me ajudar nas coisas que eu não consigo fazer e os meus clientes ficam bem assistidos mesmo assim. Você falou de grupo, é uma coisa bem interessante, né? Você vê como você se tornou uma referência tão grande para nós ali dentro e para todo mundo que te conhece, que hoje, nesse momento que a gente está gravando aqui, pouco antes de entrar, um dos nossos queridos alunos, amigo, lá da França, te procurou para fazer um processo aqui no Brasil. Como você se sente com isso? Eu me sinto muito feliz, porque realmente eu vejo que o meu trabalho, o meu estudo vale a pena. E quando eu atinjo o resultado mesmo, quando eu consigo eliminar para o cliente fazer uma cirurgia, que nesse caso vai ser uma cirurgia, isso me deixa extremamente realizada. A gente sabe que esses casos que mexem com saúde, a gente também precisa controlar a nossa saúde, o nosso emocional, né? Não tem muito jeito, porque acaba envolvendo muitas coisas. A gente tenta não misturar, mas nesse caso, que é de uma criança que vai fazer um transplante, a gente sempre fica emocionado. Você, como uma boa virginiana, você controla as coisas à risca, né? Nesse caso, qual seria o procedimento do teu escritório? Como que você organiza essa questão de urgência, de emergência? Como que você passa isso para a sua equipe, a importância disso? Urgência para a nossa equipe é 24 horas. Então, o processo vai entrar hoje, a gente vai trabalhar hoje, a gente vai tentar distribuir ele amanhã ou, no máximo, segunda-feira. Ainda não tenho todos os detalhes, né, da situação, mas, no máximo, segunda-feira, a gente vai diligenciar para despachar com o juiz e essa liminar vai ter que sair na segunda-feira, na terça. A gente não vai descansar enquanto essa família não tiver a decisão que eles precisem. A gente não consegue garantir o resultado, né? Não. Mas a luta... A luta está garantida. Ótimo. E, Débora, me conta por que direito da saúde? Entre tantas as áreas do direito, uma área tão peculiar, vamos dizer assim, porque mexe com a nossa emoção, é uma coisa muito forte, você precisa ter muito pulso. Por que você escolheu o direito da saúde em si para ser sua área de especialização, onde você se dedicou tanto, onde você hoje realmente é uma enorme especialista? Por quê? Eu vou ter que começar lá atrás. Não tem problema, é ótimo. Todo mundo quer te conhecer. Tá.
Quando eu sonhava em ser advogada, e eu sonhava em vir aqui para São Paulo, trabalhar nas grandes bancas, nos grandes escritórios de advocacia, ser uma tributarista, enfim. E daí a vida não foi assim que aconteceu. Quando eu tinha uns 18 anos, a minha mãe ficou doente, ela teve um câncer, foi diagnosticada com um câncer. E no começo, como minha família tem muitos médicos, ela foi pegar outras opiniões, daí falaram que na verdade não era câncer, que era uma doença chamada Kikuchi, que ela não precisava fazer o tratamento, era como se fosse uma doença autoimune, né? Que naquela época não se falava muito, mas... E que ela ia conseguir se tratar não, a doença ia acabar por alimentos, por rotina, hábitos diferentes. E ela ficou uns 4 meses sem tratamento, os sintomas só pioravam, daí ela veio aqui para São Paulo e falaram que não, realmente era um linfoma, ela precisava fazer quimioterapia, precisava se tratar. E ela fez o tratamento, mas infelizmente ela não resistiu e ela faleceu. Então, eu me vi tinha acabado de fazer 19 anos e não podia mais sair de casa. Eu tinha uma irmã de 16 anos, eu tinha meu pai que precisava de mim e eu precisava também deles. Então, eu acabei optando por mudar minha rota e fui fazer faculdade em Taubaté. Não me arrependo, porque lá eu fiz grandes conexões, grandes amigos que até hoje me acompanham, até parceiros de trabalho. E comecei a trabalhar no escritório, comecei em direito tributário, só que eu via que aquilo não me realizava, né? Eu tinha o retorno financeiro, eu ajudava as pessoas, mas não era aquilo que eu queria mesmo. E acabou que eu fui assumir um escritório que tinha muitos processos em direito previdenciário. Na época eu não sabia nada sobre o assunto, daí eu vim para São Paulo, fiz especializações aqui, conheci a doutora Kedna, que é uma querida do nosso grupo, que até foi ela que me trouxe para a mentoria. E comecei a trabalhar com direito previdenciário, ajudando as pessoas, conseguindo vários benefícios. Isso realmente me realizava mais. E até que chegou a pandemia, eu tenho uma tia que é como se fosse uma mãe para mim, né, a tia Lu, e ela é enfermeira. Trabalha num hospital de referência, trabalhava na época, né? Hoje, graças a Deus, ela trabalha em São José. Ela trabalhava num hospital de referência aqui em São Paulo, da Covid. E ela pegou Covid, no comecinho, assim, ela pegou a Covid e começou a ficar muito mal, muito mal. Daí ela foi para o hospital, eles falavam, não, tá tranquilo, volta para casa. E ela voltava para casa e ficava muito mal. Então, todos os dias, ela ia de manhã para o hospital, eles liberavam no fim do dia. Ia de manhã para o hospital, eles liberavam no fim do dia. E a gente não estava entendendo isso. É porque tinha uma ordem do plano de saúde que ela não poderia ser internada porque o plano dela estava na carência ainda. Que isso. E até um dia que ela estava muito, muito mal. O PCR dela, que fala de inflamação, acho que poderia ficar até 5. O dela estava 49. Nossa. Então, ela estava, e ela é enfermeira, ela sabe, né, que ela estava mal. Ela falou, eu não aguento mais. Não dá, eu preciso ficar no hospital. E daí, a Unimed... o plano de saúde... Não tem problema nenhum falar. Unimed, eu sou o seu pior inimigo, Unimed. O que tem de processo contra vocês é brincadeira. Podia começar a tratar os clientes com um pouquinho mais de respeito, né? Paga tão caro para quando precisa vocês fazerem essas batatadas. Mas vamos voltar para a história que é mais interessante do que a Unimed. O plano de saúde negou. E a gente, desesperado, começou a fazer uma vaquinha na família. Não, a gente vai pagar particular até resolver, porque eu imaginava que a pandemia, os fóruns estavam fechados, ia demorar. Eu falei, eu vou entrar com a ação, mas vamos pagar. Só que a gente não estava conseguindo nem pagar, porque a gente ligava no hospital, não tem vaga. Daí ligava no outro, não tem vaga. Falei, nossa, muito estranho. Daí ficamos a madrugada inteira, ela estava lá internada nesse dia, porque você só pode ficar 12 horas. Daí depois eles liberam. Fiquei a madrugada inteira, eu e minhas tias ligando. Eu falei, gente, não vai adiantar, eu vou entrar com a ação e vou ver o que vai acontecer. Daí eram 6 horas da manhã, entrei com a ação e comecei a mandar e-mail para o fórum. Eu mandava em todas as varas. Eu falei, algum juiz vai me atender. Já sabia qual era a vara, sabia qual era o juiz, mas eu falei, eles vão passar o recado. Daí, em torno de umas 9h30, 10 horas, o diretor me ligou, falou assim, calma, o juiz já sabe do assunto, que eu falei, é minha tia. E como eu sou advogada há tanto tempo lá na minha cidade, e não é muito grande, eles me conhecem. Eles, não, fica tranquila,
A gente, até a hora do almoço, tem uma decisão. E teve uma decisão favorável, falava em 48 horas. Começou a outra luta. Como eu vou intimar a Unimed? O plano de saúde. Como eu vou intimar um plano de saúde? Estava tudo fechado. Peguei a liminar, saí de casa e fui onde era o posto de atendimento deles lá. Estava fechado, óbvio. Eu fui no hospital. Naquela época, a Covid estava no ar, assim. Então, de você sair de casa, você poderia pegar a Covid. O Carlos, meu marido, ia junto. Eu ficava apavorado. Coloca uma touca, coloca... Eu falei, não, eu vou resolver. É minha tia, eu vou resolver. Daí eu fui pro hospital, entreguei a liminar lá. E eles falaram, vamos passar para o jurídico, vamos ver se vamos cumprir. E com isso, por outros meios, a gente conseguiu pagar a internação. Eu fui pagar a internação, mas deu umas 2, 3 horas. Ligaram que eles iam cumprir a liminar. E com isso, ela foi internada. E ela se recuperou, graças a Deus. E ao seu trabalho também, né? E daí, realmente, eu vi o que as famílias passam numa situação como essa. Em que, às vezes, até o dinheiro, até se você conseguir o dinheiro, você não consegue internar o seu ente querido. Graças a tudo isso, eu falei que o meu propósito, mudei meu propósito. Eu falei, seria ajudar essas famílias, ajudar essas pessoas que, como nós, estão sofrendo por um ente querido, por uma internação que é negada injustamente. Eu achei muito bacana a decisão do juiz, né, a liminar, que ele falava, como que a pandemia não é a do Covid, que já levou tantas pessoas embora, não é urgente? A minha tia, ela é uma enfermeira que estava trabalhando na linha de frente para combater isso. E eles estavam falando que não era urgente. Então, assim, chega a ser desumano, sabe? O que os planos de saúde fazem. E, então, essa é a minha luta. É fora da realidade, quando a gente para pensar do lado humano, né? Não só do lado de negócio. Você negar um tratamento para uma pessoa que tem direito de fazer aquilo, mas nem vamos falar do lado jurídico, do lado direito, mas uma pessoa que tem literalmente a possibilidade de se curar. Sim. E talvez se não fosse essa sua diligência, essa sua braveza, que quem vê esse jeitinho meigo se engana, né? Sim. Mas assim, se não fosse isso, talvez sua tia não estivesse mais aqui hoje, Sim. se tivesse aceitado não. Então, nem começou direito o podcast e a gente já sabe que tem uma primeira lição para quem está assistindo. Seja inconformado, porque você não pode aceitar um não. Não. E eu acho que o direito da saúde é muito nisso, né? Agora, para quem ouviu a primeira vez, quem está se formando, quem ainda está na faculdade ou está querendo abrir um braço novo no escritório, o que faz exatamente o direito da saúde? Só processa plano? É contra médico? O que faz exatamente? Olha, é um leque muito grande de oportunidades. A gente entra com ações contra negativas dos planos de saúde, contra negativas do SUS, não só de procedimentos, internações, cirurgias, mas também medicamentos, terapias. Hoje também a gente tem a questão do saque do FGTS para as pessoas que têm algum problema de saúde, para autista, para custear o tratamento dos autistas, para fazer uma FIV, tem muitas opções, muitas opções mesmo. Até mesmo a questão do canabidiol, que está sendo o resultado dele tem sido super bacana para epilepsia, para Parkinson, para demência. Então, é uma área que eu, particularmente, sou apaixonada. Então, tem muita coisa para fazer. É porque abre muita coisa. O negócio falou um leque gigantesco. Exatamente. E a gente consegue ajudar desde a parte da cobrança, né, até tudo. Mas qual que é a sua ação preferida? Eu não vou falar que é a que você mais gosta, porque a gente sabe que o direito da saúde, geralmente, a pessoa está num estado muito precário ali, está muito carente, precisa. Mas, assim, qual é a ação que chama mais a sua atenção? Vamos colocar nesse ponto, o direito de saúde. Até pela minha história, as ações de negativas de procedimentos, internações, exames. Que é tudo urgente e emergente. Isso. E aí, além disso, tem uma multa diária, não tem? Tem uma multa diária. O juiz tinha estipulado, no caso da minha tia, acho que R$1.000, 48 horas sobre multa diária de R$1.000. E nessas ações ainda, essa negativa, ela é totalmente indevida, totalmente ilegal. Então, a gente consegue ainda a indenização por danos morais. Porque o que nós passamos, o que a minha tia passou, Nossa. né, é totalmente
lesivo à moral, Uma violência, né? Exato. Aí, se a gente pensar agora como um olho de empreendedor, tirando um pouco o lado da emoção, o direito da saúde se torna uma excelente área, né? Porque você Sim. recebe em várias oportunidades de direito. Você recebe na inicial, você recebe uma porcentagem do dano moral, uma porcentagem das multas. A sucumbência. Geralmente é alta. Olha só, falamos aí em pelo menos 4 oportunidades. Então, quem tem essa possibilidade de abrir esse ramo é muito interessante. Muito. Só que não é ensinado essa matéria na faculdade. Tudo bem que tem quase 20 anos que eu me formei, mas... Eu também. E aí, como que fica isso? Como que você se especializou em direito da saúde? Não tem problema falar o nome de outros mentores, não. Aqui tá tudo certo. Eu sei que você fez outras mentorias. Além das mentorias que você pode falar o nome, super tranquilo. O que mais que você fez para isso? Eu fiz uma mentoria em Direito da Saúde, da Flávia Marinho. Flávia Marinho. Que é uma referência Excelente. aqui, Eu também fiz. né? Muito boa, Muito recomendo. boa, né? Uhum. Eu faço vários outros cursos, eu participo de imersões, né? Eu fiz agora, também participei uma agora aqui em São Paulo, que foram 2 dias, focados mesmo no estudo das novas oportunidades no direito da saúde e também gestão, marketing. E leio livros. Não para de estudar, né? Não para. Quase 20 anos de formada e não... Eu pego os julgados favoráveis também, eu analiso o próprio voto. O voto é ouro, né? Então, assim, no voto ele explica exatamente porque ele chegou nessa decisão. E tem, graças a Deus, vários desembargadores e juízes que estudam mesmo a fundo a situação, eles se interessam. Eu acho que o direito da saúde, ele leva o juiz a ter um olhar um pouco mais humano, né? Quanto a isso, as decisões não podem ser aquelas mesmas de sempre, né? Porque eu acho que envolve vidas, né? Tá. Eu também acredito nisso, porque chega uma hora que se o cara for... eu falando do juiz, desculpa, viu, Vossa Excelência? Mas se o juiz for dar uma resposta padrão, igual em muitos casos, atraso de voo, enfim, problema de bagagem, até um direito trabalhista mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes vem um copia e cola que você precisa dar uma embargada e falar, não entendi aqui. O direito da saúde não tem como ele seguir essa linha, né? Ele precisa mostrar um lado mais humano. Hoje, se a Débora tivesse acabado de se formar, acabado de pegar a carteira da OAB, seria direito da saúde? Com certeza. E dá uma dica para quem está começando, assim, que se interessou, que ouviu esse podcast, que não conhecia essa área, pode olhar até para essa câmera aqui, vira o microfone para eles ouvirem bem direitinho. Fala para eles, como começar no direito da saúde? Estudando muito, muito, tendo empatia pelos seus clientes, acolhendo eles, se colocando no lugar deles, porque realmente, eu que passei por isso, é muito difícil, é muito injusto, mas é uma área maravilhosa, porque quando você consegue o tratamento, quando você consegue o procedimento, o medicamento, você vê que você realmente está fazendo a diferença na vida de alguém. Então, não desistam. Se precisarem de mim, podem falar comigo. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Olha que coisa boa. O que a gente precisa ter muito em mente, gente? Quando a gente fala que é uma área boa, não é só uma área boa de trabalhar, porque a gente tem esse prazer de salvar vidas, literalmente, né? Óbvio que é o médico que faz isso, a gente só dá um meio para que a equipe de medicina faça trabalho. Mas tem muita gente que se sente culpada em cobrar a questão dos honorários, acho que é errado. Você tem que ter na cabeça que quanto mais dinheiro tem no seu bolso, mais pessoas você impactou positivamente. Com certeza. Seu trabalho é bom, você tem que vender, você tem que ajudar os outros, não tem problema nenhum, isso não tem nada de errado. A gente criminaliza muitas vezes ganhar o dinheiro no Brasil, parece errado, né? Mas, poxa, você fez um trabalho tão legal, você salvou uma vida, isso não tem preço. Então, olhem com carinho para a área do direito da saúde que nossa querida Débora está falando. E qual você acha que é a característica principal para advogar? Porque a gente falou assim, beleza, é uma área bacana, vai despertar o interesse de muita gente que está ouvindo, mas qual que é a principal característica de quem quer advogar no direito da saúde? Que eu sei que não é para qualquer um. Não é. Você tem que ter muita resiliência e também diligenciar muito seus processos. É uma área muito urgente. Então, você tem que estar preparado para trabalhar a hora que for preciso. É claro que a gente tem já vários modelos de ações lá, né? A gente já fez o
o nosso modelo, a gente sabe como fazer, mas cada caso vai ser um. Então, você tem que estar preparado para isso. É maravilhoso? É, mas o trabalho é forte também. Qual foi um caso marcante que você atuou, que você lembra, assim, para contar para o pessoal? Além desse da sua tia, óbvio, que foi muito... Ali você nem estava preparada, foi na raça mesmo, né? Mas um mais recente, algum desses você lembra que... Você fala, nossa... O último que eu tive agora foi do meu pai. Meu pai também precisou, ele teve câncer o ano passado. Novamente nos vimos nessa situação, mas agora nós estávamos mais preparados. Nós sabíamos que poderia ter uma cura e graças a Deus teve. Mas ele teve negativa. Ele teve uma cirurgia adiada, ele precisava tirar o estômago, porque o tumor estava lá. A cirurgia foi adiada, então a gente teve que lutar para essa cirurgia ser feita rapidamente, porque era muito grave, é um tumor que ele vai se arrastando, assim, então ele poderia ir para o fígado e poderia ir para outros órgãos. E depois, para fazer o próprio PET scan. O PET scan, eu não sei se as pessoas sabem, é um exame que ele faz tipo um raio-x inteiro da pessoa e consegue detectar outros focos do câncer que um exame, uma tomografia não detecta. E eles falaram que não estava no rol da ANS. Então, assim, é bom também lembrar que o rol da ANS, ele não é justificativa para negar exame. É um rol exemplificativo. Então, ele está lá para quem sabe realmente o que o seu cliente precisa, o paciente precisa, é o médico. Que aula, que aula. Eu ia perguntar justamente sobre isso. E quais são as principais negativas hoje dos planos de saúde? O que eles alegam para não... Eles negam muito por rol da ANS. Rol da ANS... É uma desculpa padrão. É uma desculpa padrão para tudo. Para terapia, para medicamento, para procedimento, para um simples exame. Né? O que as pessoas precisam entender é que essa resposta não é definitiva. Não é o plano que determina o tratamento, certo? Quem determina o tratamento é o médico. Quem determina o tratamento é o médico. Lógico que tem que ter uma justificativa. O médico tem que fazer um relatório médico no qual ele detalha o motivo pelo qual esse exame, esse tratamento, esse medicamento é necessário, que é isso que tem que ser feito, não tem nada que o substitua, e as consequências de não fazer. Então, o relatório médico é o documento principal de uma ação no direito da saúde. Ou seja, médicos, queridos médicos que estão nos ouvindo, nós não somos seus concorrentes. Não. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para trabalhar junto, a gente vai trabalhar em conjunto para que isso seja possível, para que a coisa vá para frente. Qual a importância de um advogado especialista em direito de saúde? Porque às vezes o cara tem um casinho ou outro e fala, eu vou arriscar fazer. Qual a diferença para um especialista para um aventureiro, vamos dizer assim? Olha, o especialista ele é importante em todas as áreas, né? Todas as áreas. Né? Até a medicina nos ensina isso, né? Ela é muito especializada. Se você está com um problema no coração, você jamais vai num clínico geral. Você vai querer ir num cardiologista e, de preferência, que seja um dos melhores, né? E no direito da saúde também você precisa disso, porque já começa com a análise do relatório médico. Se você não consegue, você pega um relatório que o médico está pedindo isso, você entra com a ação, o juiz vai falar, mas cadê a urgência? Qual é o motivo, né, que esse exame precisa ser feito, que esse tratamento precisa ser feito? O que vai acontecer se não for feito? Então, um advogado especialista, ele sabe analisar um relatório, ele sabe se uma ação vai ter êxito ou não, quais são as chances, né, de uma ação ter êxito ou não. Então, como em todas as áreas, consulte sempre, procure sempre um especialista. Perfeito, Débora. Não, legal demais. Eu acho que quem não tinha percebido essa área vai começar a atuar. E o direito da saúde, a gente sabe que não é uma área tão à parte assim, né? Ela está coligada com bastante coisa. Você consegue dar alguns exemplos para a gente? Por exemplo, eu lembro, batendo de bate-pronto aqui, o previdenciário. Ele é muito coligado com o direito da saúde. Sim. Mas como que ele é coligado? Olha, o direito da saúde, a pessoa fica muitas vezes incapaz para o trabalho. Então, ela tem direito a benefício se for uma incapacidade
temporária, um benefício, o auxílio por capacidade temporária, que era o auxílio-doença. Se for uma incapacidade definitiva, uma aposentadoria por incapacidade, aposentadoria por incapacidade. Então, o leque é muito grande. Até mesmo com direito tributário. As pessoas com câncer, os aposentados e pensionistas, eles têm direito à isenção no imposto de renda e outros impostos também. Nossa. Várias outras. Quando a pessoa tem uma cardiopatia grave, ela também tem direito a essa isenção. Então, realmente, o direito da saúde está muito coligado com várias áreas do direito. Até mesmo, precisa de uma reparação. Teve um erro médico. Uma reparação. Entra no direito civil, né? Que legal. Não, então maravilhoso. É muito bom saber de todas essas coisas, porque a gente consegue não deixar dinheiro na mesa, que é o que a gente tanto fala nos nossos episódios aqui do podcast. Exato. Então você consegue fazer parcerias com diversas áreas, até no criminal, né? Porque às vezes você precisa pedir a prisão do presidente. Saiu uma reportagem ano passado que uma administradora de um plano de saúde aí foi presa porque o plano não cumpria, principalmente questões de autismo. E, gente, não é uma questão de moda isso. O direito da saúde está aí, veio forte e vai ficar cada vez mais forte. Vai. E como que a gente conscientiza essas pessoas? Porque muitas vezes as pessoas não sabem dos direitos que elas têm. Não sabem. Então, aí entra a mentoria, que através da mentoria eu consegui começar a inserir o escritório no digital, começar a produzir conteúdo para as redes sociais, porque a informação é ouro, né? A informação é ouro, então a gente precisa saber dos nossos direitos. Então, eu tento, através das nossas redes sociais, informar coisas básicas, óbvias para mim, mas que podem salvar vidas. Que uma pessoa que está passando ali não sabe que tem esse direito, às vezes ela está deixando de ter um tratamento, até no caso do autismo, ter um tratamento para o filho com autismo, porque acha que não tem o direito, que realmente o convênio não precisa cobrir um medicamento de alto custo, e precisa. E outra coisa, não só o convênio, o plano médico, também o SUS. Para quem não tem plano médico, o SUS precisa cobrir tudo isso que o plano médico precisa cobrir. O SUS também precisa cobrir, fornecer medicamentos de alto custo, terapias. Então, tudo isso abrange toda a população, quem tem plano e quem não tem. Então, hoje, nas redes sociais, você utiliza suas redes para disseminar conteúdo, educando as pessoas. Exato. Totalmente regulamentado pela OAB. A OAB já, inclusive, se manifestou em relação a isso. Não tem problema nenhum, não é uma captação. Você está informando um direito da pessoa. Foi difícil começar nas redes sociais? Muito, muito. Na verdade, está sendo, né? Não, mas você está indo super bem. Um vídeo melhor que o outro. Inclusive, fala o seu Instagram para quem quiser te seguir, quem quiser ver. A gente vai repetir no final, mas... Tá. endo_advogados. Vai estar aqui na descrição para você acompanhar. Como que foi essa quebra de paradigma? Você ficou com medo de ser chamada de blogueirinha? Nossa, como que foi isso eu tenho muito medo de ser julgada, rejeição. Eu não sei por quê, né? Eu sou muito crítica comigo mesma, então os primeiros vídeos eu ficava assistindo e falava, nossa, olha, por que eu fiz essa cara? Por que eu fiz essa mão? Sabe? E assim, o conteúdo tá lá, a informação tá lá e foi muito difícil. Então foi através da mentoria, graças a vocês, eu tô conseguindo fazer com que isso seja natural, que isso realmente atinja a finalidade que eu quero, né? Que é informar, que é disseminar esse conteúdo, essa informação, para que as pessoas consigam realmente saber dos seus direitos e possam evitar, eu possa evitar que coisas piores aconteçam, né, em razão disso. Gente, às vezes um vídeo, às vezes uma publicação, você vai salvar a vida ou vai mudar a vida de uma pessoa. Exato. Você imagina quanta gente, infelizmente, morre na fila do SUS, não consegue ter o tratamento porque não sabe que em caso de urgência e emergência ela pode ter atendimento. E o que acontece se o SUS não tiver vaga? Se ele falar, não tem vaga de jeito nenhum. Ele tem que pagar um hospital particular. O próprio Estado, o governo tem que pagar. Tem que pagar. Se for um caso de urgência e emergência, a gente entra com o pedido liminar e o juiz vai falar. Você vai internar, você vai fazer a cirurgia. E se não tiver, eles vão ter que pagar. Ou seja,
quem está assistindo aqui que precisa, espero que ninguém precise. O nosso desejo é que realmente as brigas contra o plano sejam as coisas mais simples possíveis, mas se necessitar de alguma coisa contra o SUS, saiba que tem como fazer, né? Não é luta perdida, porque muitas vezes fala assim, eu não vou no SUS porque demora. Mas dependendo da coisa, você vai passar na frente, você tem prioridade. Com certeza. Que coisa boa saber disso. Eu não sabia, você sabia, meu menino Aaron? Isso daí, tá vendo? É sempre importante a gente... Tá, quem não está acompanhando, o menino Aaron, aqui é meu casca de bala, que me acompanha, está aqui do lado assistindo e anotando. Tô vendo ele só com um caderninho ali anotando. É legal demais, tá? A gente falou sobre as redes sociais, que você venceu isso. E eu acho vencendo. Tá vencendo, mas com maestria. Quem acompanhar aqui nas redes sociais vai entender o que eu tô falando. Os vídeos muito claro, muito fácil de ser captado, da mensagem ser transmitida, justamente por essa questão, essa necessidade da gente se expor por um bem maior. Sim. E, de novo, o bem maior para os dois lados. Não estou falando que é só caridade, não, gente. Você está informando uma pessoa, você pode ajudar a mudar o rumo da vida dela e também ter uma nova oportunidade para o teu escritório. Além das redes sociais, eu vejo que você é muito bem indicada no grupo. Como que você conseguiu essa rede de apoio tão grande, dentro e fora daquele grupo? Eu acho que a gente trabalha muito bem. Se a gente pega um processo para fazer, a gente se dedica e trabalha. E enquanto a gente não conseguir o resultado, claro, como você já falou anteriormente, a gente não pode garantir nada. Mas o que depender de nós, o resultado virá. E na maioria das vezes vem. Então, eu acho que é isso. São os resultados, é a dedicação, é muito trabalho. Então, é isso que dentro e fora, não só nas redes sociais, mas fora também, a gente consegue essas indicações e tudo isso. O que eu acho engraçado é que, assim, não são concorrentes, né? Quando a pessoa percebe isso, que o outro advogado ali não é um concorrente dela e pode ser um forte parceiro de trabalho, como você citou a Kedna, que esteve aqui no nosso episódio anterior, para quem não assistiu, volta lá e assiste o da Kedna. Eu vejo que vocês trabalham muito bem em parceria com essa questão do Prev, com saúde, com isenção, aposentadoria. Hoje a Kedna é uma das minhas maiores parceiras. Em aposentadoria eu não conheço ninguém melhor. Até em pensão por morte, eu até falei para o meu marido, aconteceu alguma coisa comigo, você liga para a Kedna. Isso que a minha irmã é advogada. Eu falei, mas não, você vai ligar para a Kedna. Por conta da especialização, não quer dizer que sua irmã é ruim, não, só que ela é focada em outra coisa. Exatamente. Uhum. Então, realmente, a gente está trabalhando junto desde 2014, né, quando a gente fez essa pós-graduação e a gente realmente... Nossa, 2014. 2014, 10 anos. E então a gente está com essa parceria e isso só cresce. Então lá no grupo, mesmo que a gente não vá fazer uma parceria, é muito bom compartilhar o que você sabe, ajudar o próximo. Não somos concorrentes. Tem espaço para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. E que bom que a gente está dentro desse grupo, que realmente as pessoas são assim, né? Os advogados, a gente você está conseguindo abrir a mente de vários advogados com todo o seu conhecimento e passando para a gente fazendo esse grupo forte. Não, a sorte é toda nossa de contar com alguém como você. Eu já falei isso várias vezes, você é uma referência muito grande para nós lá. Inspiração, não só como advogado, mas como pessoa. Então, assim, obrigado por participar, por estar lá com a gente. Isso é super importante. Eu que agradeço. Qual é o maior desafio, Débora, para quem vai abrir o seu escritório ou para quem está com aquele escritório mais arcaico, mais antigo, sabe? Que deu uma parada no tempo. É possível ainda dar a volta por cima? O ano passado, eu tinha uma sociedade há muitos anos e, em razão de mudanças e objetivos distintos, valores distintos, nós encerramos a sociedade e eu abri meu novo escritório. E foi aí que tudo mudou. Em um ano, a gente dobrou o faturamento, a gente dobrou o número de processos e de pessoas atingidas, de clientes. Eu tinha esse medo também de sozinha começar. Eu tenho 2 advogadas maravilhosas que trabalham comigo, uma é minha irmã, por sinal. Mas eu tinha esse medo. Você tem medo de não ter clientes, você tem medo de não ter processos. E as coisas, com muito trabalho, as coisas dão certo. Não tenham medo, que vai dar certo.
Não é fácil, não tem magia, mas dá, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, não tem Exato. papo. Eu vi um vídeo do Lyoto Machida falando isso. O Lyoto Machida é um lutador muito famoso, era, né? Agora aposentou. Que um cara num podcast fez uma pergunta assim pra ele: como que você entra no ringue sem medo? Qual que é a sensação? Foi mais ou menos assim: qual a sensação de não ter medo? E ele falou assim: como assim não tenho medo? Ele: não, você entra lá, os caras podem arrancar sua cabeça e você tá lá. Ele falou: não, eu tenho medo demais. Sim. Mas eu vou com medo mesmo, eu me preparo e vou. É mais ou menos isso a nossa luta. Isso, outro né? dia eu estava na palestra da Rafa Freire, você conhece? Sei, maravilhosa também. E ela colocou lá uma frase que combina muito com o que a gente está falando, que é: o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. Então, exatamente. É isso mesmo. Eu vou facilitar demais a vida de quem está ouvindo esse podcast. Eu vou deixar aqui na descrição Instagram de Flávia Marim, Instagram de Rafa Freire. Só não ache e não pesquise essas pessoas quem não quiser, porque tá aqui. Aproveitem. Então, assim, além, óbvio, do Instagram da Débora, né? Que é o principal para vocês se inscreverem aqui. E da Cabral Academy. Então, a da Cabral Academy, como eu falo para vocês, é secundário. Aqui, vocês são as estrelas do negócio. Então, que prazer ter te recebido aqui, mas eu não vou encerrar antes da gente fazer um De Frente com o Cabral, que é o nome do quadro, que senão meu querido João, nosso anfitrião aqui, me cobra depois. Tá bom. Tá? Então, Vamos assim, lá. são 12 perguntas. Nossa! Bate frente, você vai falar a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá bom. Pode ser uma frase, pode tomar sua água. Deixa eu até te servir aqui. Pode tomar sua água, não tem problema nenhum pra você se preparar. Pode ser uma frase, pode ser a primeira coisa que vem na sua cabeça. É para as pessoas te conhecerem melhor. Tá bom. Beleza? Pronto? Beleza, pronta. Um sonho. Um sonho é poder estruturar meu escritório de modo que tudo fique tranquilo e eu possa viajar e conhecer muitos lugares do mundo. Sua banda preferida? Foo Fighters. Um esporte. Olha, eu não sou muito boa nos esportes, né? Eu adoro acompanhar tênis, mas eu faço musculação mesmo. Mas eu sei que você já foi medalhista. Então... Conta essa história pra gente aí. Eu não sou boa nos esportes, sou péssima por sinal, mas eu já ganhei 2 medalhas nos Jogos Jurídicos de Taubaté em natação. Aí, vai vendo, você que é de Taubaté, Texas, não desista. Olha, aí, ó. Uma de bronze e uma de prata. Uma cor. Verde. Ixi, verde palmeira, gente. Vixe, Maria. Eu sou São Paulina. Um livro que você indicaria para alguém? Seu livro favorito? Ou algum livro que te marcou demais? Eu li uma trilogia do O Século, que é uma história de 5 famílias durante a Primeira Guerra Mundial. São 3 livros. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra e pós-guerra. É muito bacana. Vale muito a pena. Anota, menino Badu. Anota pra gente ler também. Eu tenho, te empresto. Doce ou salgado? Doce. Comida favorita? Macarrão. Macarrão? Quiser agradar? Qualquer tipo de macarrão. Aí é bom demais, hein? O que te deixa, muito feliz? Muito feliz? Muito feliz. A felicidade dos outros, das pessoas que eu amo. Que legal. O que te deixa muito brava? Injustiça. Sua melhor característica? Lealdade. O que mais te empolga atualmente? Nossa, esse ano realmente eu tô muito empolgada e eu acho que é isso. Aprender coisas novas, me arriscar, eu acho que é o novo. E se você pudesse almoçar com alguém, quem seria? Nossa, não sei quem, vamos ver. Nossa. É tanta gente, né? Escolhe uma pessoa. Você, Cabral. A gente vai almoçar acabando aqui, então pronto, essa tá resolvida. Minha querida, se você fosse deixar um recado para alguém que está iniciando no ramo, no mundo do direito, né? Qual seria? Estuda, se dedica, que vai dar certo. E se precisar de mim, pode falar comigo, porque eu já estive no seu lugar e eu sei que vai dar certo. Que ótimo. Eu deixei de fazer uma pergunta que acabou ficando por final, mas é válida. Se não fosse direito da saúde e o previdenciário que você já fez, fala alguma coisa que você faria no ramo do direito e o que você não faria de jeito nenhum. Eu não faria direito criminal, apesar de eu adorar. Que é isso, pessoal? Todo mundo tá de direito criminal. Não tem que trazer alguém do criminal aqui, porque não tá dando, chama não. o Elton.
Eu não faria direito criminal, mas eu gosto da matéria, mas não faria. E eu tenho bastante facilidade com direito civil e processo civil, indenizatórias, então eu faria essa parte também. Perfeito, maravilhoso. Vocês puxam a sardinha pro lado de vocês, né? Porque civil, saúde, já tá tudo meio embolado ali, tá tudo dentro. Sim. Querida, foi um prazer enorme te receber. Mesmo. Muito obrigado. De novo, tô deixando aqui para vocês o Instagram da Débora, o Instagram da Cabral Academy. O João é o nosso querido anfitrião que nos recebe aqui tão bem. Siga. Eu vou deixar aqui o canal para quem precisa de um podcast em São Paulo, para quem precisa de editor de vídeo, enfim. Entre em contato, que ele é maravilhoso, talvez uma das melhores pessoas que a gente teve a honra de conhecer nesse último semestre aqui. Então, minha querida, finalização é sua. Se quiser falar qualquer coisa, um recado para a nossa audiência, fique à vontade. Obrigada pela oportunidade, Cabral, e também por conseguir me deixar a melhor Débora que eu posso ser. Graças a você, eu estou me arriscando, estou estudando mais ainda, me esforçando, e eu tenho certeza que o nosso grupo só tem a melhorar, o meu escritório também. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, não só de estar aqui, mas também de estar com vocês, na turma de vocês. Tamo junto demais, minha querida. Muito obrigado, viu?